Vamos falar agora sobre o coração. Em meio a rumores de que o ex-marido da Sandy está com um novo amor, a cantora, que está viajando para fora do Brasil, falou sobre a experiência de fazer as coisas sozinha depois, de tanto tempo. Foi a primeira vez que Sandy fez as malas e partiu para mais uma viagem, só que dessa vez sem ninguém. A cantora disse o seguinte nas redes sociais: me senti uma grande aventureira, tantas sensações, medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo, ver o que eu ia encontrar fora e principalmente dentro de mim. A Sandy e o Lucas ficaram juntos por 24 anos, 15 ali casados, 24 no total de namoro, casamento e 15 de casados. No final do ano passado, eles anunciaram a separação e eles continuam próximos. E aí, você que está em casa, vivendo a mesma situação da Sandy, vamos lá. Acabou o namoro, acabou o casamento, a palavra é o quê? Paciência, né? Tem a fase do sofrer muito. E depois vai vir aí, a gente espera a fase do que voltar a viver, mesmo que sozinha. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui no Facebook, conto com a sua colaboração. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Júlia Suete. Obrigada, Júlia, pela sua presença, viu? Obrigada, boa tarde, Boa pessoal. tarde. E a gente também recebe aqui a Leda Maria de Oliveira, que ela vai contar pra gente também um pouquinho da história dela. Assim como a Sandy, foram mais de 20 anos juntos, não é isso, Leda? Mais de 20 anos, foram 25 anos. E você chegou a ter essa coragem aí também que a Sandy teve de viver a vida, independentemente se vai ser uma viagem ou se vai ser, um passeio aqui, de encarar a vida sozinha por uma fase? Sim, tive, Logo no começo, assim, a gente pensa, o que eu vou fazer e como fazer? Aí a gente lembra de tudo que passou, agora é um recomeço. O que eu vou fazer? Aí eu olhei para mim, para eu não entrar em depressão, eu fiz o seguinte: apesar de eu ter estudado, ter uma formação superior, eu vi uma propaganda passar assim, técnico em enfermagem, Lusíadas, fazendo merchandising, Mas enfim, ouvi a propaganda. Fui. Me ingressei no curso de técnico em enfermagem aos 48 anos. Meu pai com câncer, vindo então de um relacionamento que eu não queria que fosse ao final, mas foi ao final. Foi tudo luto. Luto de tudo que passou, de um casamento que acabou, que eu pedi a separação, de um casamento que acabou, de um pai que estava com câncer e veio a falecer, só para poder resumir, Então veio a propaganda. Poxa vida, o que eu vou fazer? Vou estudar. Acho que a única coisa que ajuda muita gente também é estudar, é o conhecimento. Tinha conhecimento, mas busquei mais porque na área que eu tinha, para colocar meu nome no mercado, colocava dinheiro. Eu não tinha dinheiro para colocar meu nome no mercado. Então, fui fazer o técnico em enfermagem. E de que forma que o estudo, buscar conhecimento, te ajudou a viver essa nova fase sozinha? Então, aí foi onde eu comecei a ver coisas diferentes. Conheci pessoas diferentes. Conheci pessoas também da minha idade. Pensei assim, nossa vida, eu acho que eu vou ser a única velha da turma. Engano. Não fui. Eu era uma das mais velhas, sim. Mas eu encontrei gente de todo tipo. Aí eu aprendi a conviver com muito tipo de pessoas diferentes, que até então eu não tinha noção de como que era. Não tinha mesmo da vida desse ângulo. E aí, assim, consegui não entrar em depressão. Consegui fazer novos ciclos de amizade, conheci pessoas diferentes e consegui conciliar trabalhando junto com a pessoa que eu amo muito, que eu acho que agora também está vendo a gente, que é a Sueli. Aí consegui conviver com tudo isso daí, com a minha família, que toda a vida me deu apoio, os meus filhos, meu pai, que depois veio falecer. Então, assim, foi uma gama de apoio também que eu tive, junto com a turma, que eu amei, assim, um tanto, que eu não tenho nem dimensão para falar. Cada um, com a sua experiência, a Sandy fazendo uma viagem, a Leda ingressando
num curso novo. Qual que é o segredo para superar e para recomeçar numa nova fase sozinha? Júlia, é o quê? É ocupar a mente? Seria isso? Também. Primeiro, tem paciência com você mesma, né? Acabou de sair de um término de relacionamento. Então, assim, primeira coisa, não finja que a dor não existe. Não queira suprir com outras coisas aquele momento de dor, de sofrer, aquela parte difícil após um término de relacionamento. Tem que assumir isso. Tem que assumir, lidar com isso. Se tiver que chorar, a gente chora. Coloca aquilo pra fora de alguma forma. Depois, ocupe sua mente. Porque, querendo ou não, a Leda não é mais a mesma pessoa de quando ela começou o relacionamento. Já é outra pessoa com outros gostos. Então, assim, ocupe sua mente. Aprenda um instrumento novo, uma matéria nova, né? Estude. Faça coisas que você nunca chegou a fazer, mas que vão ocupar a sua cabeça. E esteja perto de pessoas que te amam, que vão te apoiar nessa fase difícil. Família, amigos, enfim. Não tem uma receita de bolo, mas é importante que você procure fazer aquilo que vai fazer sentido, que você goste. Agora, o que é difícil é pensar no estilo de vida que a pessoa levou ali por mais de 20 anos, né? Por exemplo, você trabalhava antes, Leda? Sim, trabalhava. Mas era nessa área? Não. Mas você tinha a sua rotina? Tinha. Né? Saía de casa naquele horário, voltava para casa em outro horário. Tinha sua agenda toda programada e, de repente, não tem mais agenda, você sai de casa para trabalhar, quando você volta já não tem mais as mesmas pessoas te esperando. Como é que foi para você lidar com essa nova realidade? Bem, né, como eu estava estudando, eu tinha que dar conta de algumas matérias. Estudava e comecei a sair um pouco, assim, para conhecer pessoas novas, para poder ir em lugares novos, fazer viagens com a família. Geralmente, assim, eu saía com a família, porque aí eu tinha a minha mãe, eu tenho a minha mãe até hoje, né? A minha filha, que saía muito comigo, sai também até hoje. Então, assim, a gente meio que fez um clubinho. E a gente saía bastante. Aí, assim, já não tinha filho pequeno, não tinha mais nada que impedisse a saída. Quando você diz assim, lugares novos, por exemplo, um lugar que você não frequentava antes e que naquela sua fase solteira você passou a frequentar? Eu fui numa boate. Nunca tinha ido. Gostou? Gostei, achei legal. Eu fui. Se divertiu? Me diverti. Fui num show sertanejo também. Nunca tinha ido na vida. Fui. Achei bacana. Nunca tinha ido. Achei, assim, maravilhoso. E as companhias? As pessoas que foram com você? Ótimas. Foram amigos novos ou amigos antigos? Amigos novos. Primeiro que eu não bebia, né? Não bebo até hoje. Então, assim, aí eu era geralmente a motorista da vez, né? Porque eu não bebia, então saía com eles. E para mim era assim, super divertido, porque eu podia sair e voltar e trazer gente que estava lá. Eu ria muito, achava muito engraçado as palhaçadas de quem bebe, né? Assim, as estripulias, obrigada. As estripulias. Então, assim, isso me chamava muita atenção. Eu achava isso muito engraçado. Acho muito engraçado. Rio, assim, demais. E isso me colocava para cima e de poder também estar junto com gente que me aceitava do jeito que eu era. Não precisava beber para ser aceita. Não precisava estar casado, ou estar solteiro, ou estar isso ou aquilo outro para ser aceito no meio daquele grupinho ou daquela turma que eu saía junto. Agora, onde encontrar esses novos amigos? No caso dela, ela ingressou num curso e ali passou a conhecer a galera nova, né, do curso de técnico de enfermagem. Mas e a pessoa que não se matriculou num curso, Júlia? Então, depende da rede de apoio, né? O que a pessoa frequenta. A gente tem, às vezes, grupos religiosos, né? Às vezes, igreja, onde o indivíduo frequenta. A gente tem família, que às vezes convida para sair no final de semana e leva um amigo, e aí a gente vai conhecendo. Mas o importante é se permitir conhecer outras pessoas novas. Entender, conhecer esses outros ambientes. Faz parte e faz bem, assim como foi o caso dela. Então, assim, conheça, faça novas coisas. Então, por exemplo, você começar ali aprender um instrumento novo. Você vai, às vezes, aprender com um grupo de pessoas. Às vezes, um grupo terapêutico que tem também nas unidades básicas de saúde. Enfim, procure lugares onde você vai encontrar pessoas que, às vezes, estão passando pelas mesma situação que você. Porque aí vocês se identificam e juntas vocês aprendem a lidar com esse novo tempo.
Porque às vezes é esse recomeço de, tá, tô solteiro, e agora, vou fazer o quê? Não conheço ninguém para sair, né? Bate um pouco desse medo no início, Leda, de não ter ninguém para recomeçar, nem que seja um amigo novo? Bate. Primeiro porque, assim, quando você separa, vamos colocar assim, eu vivi uma vida de 25 anos, né? Você separa. A primeira pergunta que você faz antes da separação é: o que vão pensar de mim? O que eu vou fazer após isso? O que minha família, no caso, estou colocando assim, não em ordem cronológica ou ordens assertivas de cada situação, mas o que minha família vai pensar, né? O que os outros vão dizer? Aí eu olhei para mim e falei assim, primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o que eu quero, como que eu vou fazer. Vou ficar bem? E olhei para mim, para o espelho. Vou ficar bem. Fico bem, sozinha ou não? Acompanhada ou não? É aquela velha brincadeira, né? Comigo ou semigo, eu fico bem. E aí a gente sabe, né, que é importante ter fazer as pazes com você mesma, que foi exatamente isso que você fez, de que vai ficar tudo bem. E foram, assim, 6 anos, né? Isso. E, assim, não deixei de passar as dificuldades, passei, mas, assim, olhando para uma vitória, para o tempo que passou e hoje eu posso dizer assim, eu sou uma outra pessoa, sei falar não, o que eu realmente não sabia fazer de jeito nenhum, não sabia fazer. Você me pedia alguma coisa para fazer, eu me prejudicava, assim, ao extremo, mas eu fazia para o outro, porque eu queria te satisfazer. Eu não pensava na minha pessoa, porque eu pensava no outro primeiro. Aí depois eu comecei a olhar para mim, né? Que quando você faz a visão introspectiva, eu comecei a olhar para mim. Aí eu falei assim, agora é a minha vez. Começo da onde que eu tiver que começar. Se eu tiver que rastejar, eu vou rastejar. Mas eu não vou parar de andar. E até hoje eu não parei. Que bacana esse seu relato. Obrigada, Leda, pela sua participação. De nada. E mostrar, ó, hoje a Leda está no novo relacionamento, muito bem casada, né? 6 anos depois, não é isso? Isso. Então manda um beijo pro mozão agora, né? Marcelo, beijo. Tá certo, obrigada. Obrigada também, Júlia, pela sua participação, viu?